Nesta terceira parte, vamos trabalhar o lúdico e as dificuldades de aprendizagem. Então, o que nós entendemos sobre dificuldades de aprendizagem? O que elas são? Hoje a gente fala muito sobre que a criança tem dificuldade, que a criança tem transtorno. Então, é preciso que a gente entenda a diferença, não é a mesma coisa. Criança que tem dificuldade, não necessariamente ela tem um transtorno, e vice-versa. Então, nós entendemos que dificuldade, que essa palavra dificuldade, ela tem um sentido transitório, passageiro. É algo externo, fora do aprendente, seja ele que idade, seja ele que contexto. Então, são problemas que surgiram a partir da metodologia inadequada da aula, por exemplo. Pessoa tem 13 anos, não sabe ler, não sabe escrever, mas que necessariamente não é porque ela tem um problema neurológico ou que ela tem uma deficiência. Ela é uma pessoa aparentemente normal e comprovadamente normal através de exames neurológicos, mas que ela não aprendeu a ler e a escrever. Isso pode ter se dado a partir de um processo de alfabetização mal realizado, de inadequação de metodologia, de material pedagógico inadequado para a sala, para aquela criança, para aquela quantidade de criança, para aquele tipo de público, né? Nós temos também hoje muitos tipos de método de alfabetização, alguns até insatisfatórios, porque nem todo mundo aprende, mas todo mundo não aprende do mesmo jeito. Um método, ele é mais auditivo para alguns, outros precisam aprender de forma mais visual, outros precisam aprender de forma sinestésica, em movimento, fazendo. Então, o estilo de aprendizagem ele é muito importante. E os métodos de alfabetização não levam em consideração as individualidades. A escola adota um método e aplica a todas as escolas daquele ensino. Às vezes, até de turmas diferentes e séries diferentes, são os mesmos métodos. Então, aí, às vezes, aquela criança não se adequa daquele método. Ela não consegue se ter aí um sucesso escolar, mas mesmo assim ela vai passando de ano, isso acontece muito, tanto na escola pública como na escola de rede particular, a criança vai passando sem obter os conteúdos necessários, a aprendizagem necessária para ir para uma nova etapa, para uma nova série. Então, ela chega ao 6º ano sem saber ler direito, sem saber interpretar, sem saber o que é conjunção verbal, sem saber o plural, sem saber feminino, masculino, sem saber contar, sem saber realizar operações matemáticas, seja as mais simples, ou com reserva, ou sem reserva, ou operações. Ela não consegue realizar esses cálculos, mesmo estando no 6º ano, que era obrigatório. Isso não necessariamente nos leva a uma criança com transtorno ou uma criança especial. Não, pode ser uma criança aí que todos esses fatores sociais, políticos, às vezes a criança passa aí por 3 meses de greve numa escola pública, quando volta às aulas, aí aquela correria, passa trabalho, a criança termina não tendo a quantidade de horas e aprendizagem que ela devia ter naquela série. Isso é um problema bem comum no Brasil, dentro das escolas públicas brasileiras, e que tem um resultado negativo. E, infelizmente, não é culpa dos professores, claro que não, é culpa de todo um sistema educacional mal elaborado e que desvalorizou o professor em sentidos financeiros, o que leva o professor a lutar por melhores condições de trabalho, como também de remuneração, para que ele se sustente como um ser social. Ele precisa de remuneração para se estabelecer dentro de uma sociedade capitalista como a nossa. É preciso também que a gente observa que muitas vezes essa criança ela não está na realidade cognitiva daquela sala de aula. Tem pais que a criança, por ser uma criança mais desenvolvida do que outras, então ele quer que o filho passe de uma série para outra. Quando essa criança passa, a escola aceita ela passar, nem sempre ela vai conseguir um resultado correto esperado naquela sala. Isso acontece também com a mudança de alunos de escola.
A criança está numa escola, passa para uma outra com um nível de aprendizado, um nível de exigência de conteúdo maior e ela não consegue responder. Aí ela começa a tirar nota baixa, começa a ficar desestimulada, e aí muitos pais acham que é um problema de ordem neurológica, de algum tipo de ordem aí, que a criança está aí acometida, tá? Mas ela pode estar sendo só vítima de erros metodológicos, de erros de material pedagógico, planejamento, às vezes até da relação vincular com o professor. Tem aluno que não se dá com aquele professor. E essa relação entre os dois, ela vai influenciar profundamente. Porque o aluno que não tem estímulo, nem desejo de ir para a escola, ele não quer estar naquela escola, ele, consequentemente, não vai ter aprendizagem significativa. Para me entender que é o transtorno, a diferença entre a dificuldade é que ela é transitória e o transtorno não. O transtorno é algo maior. A palavra transtorno, ela dá um sentido de que é um problema maior. A criança precisa de uma avaliação séria, ela precisa de atendimento sério, né? Ela precisa de acompanhamento, muitas vezes, de um neuropediatra, de um neurologista, se ela for um jovem adulto, né? Ou ela precisa, muitas vezes, de um psicólogo, ela precisa de um neuropsicopedagogo, de um psicomotricista, de um fonoaudiólogo. Então, assim, são muitos, multidisciplinar os profissionais que trabalham com reabilitação dos transtornos de aprendizagem, tá? Então, quem são esses transtornos? Nós temos dois, principalmente, que são os mais estudados nessa área. Nós temos um que é bem conhecido, está assim na boca popular, é a questão do hiperativismo. A criança não pode ser danada um pouquinho, que aí já tem gente que rotula essa criança hiperativa. Essa criança tem hiperatividade, né? Como se isso fosse assim, um adjetivo bonito para se dar à pessoa. Tem que ter cuidado. Hiperatividade é um tipo de transtorno neurobiológico que afetou o cérebro da pessoa em algum momento e tem consequências para o resto da vida se não for cuidado. Então, nós temos o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quando vem junto. Ou a pessoa pode ter só o que nós chamamos de TDA, que é o transtorno de déficit de atenção. A pessoa só tem falta de atenção, de concentração, de memória. E nós temos um transtorno bem conhecido na área da leitura e da escrita, que são as dislexias, né? São pessoas que têm dificuldade na significação dos sons, né? E da escrita. Mas esse transtorno, ele também abala a coordenação motora, noções de lateralidade, noções de espaço, a questão ortográfica, envolve muitos outros fatores. E nós também temos outros transtornos que é mais ligado à área da linguagem, que são as dislalia, a dificuldade da pessoa falar alguns fonemas, tá? Nós temos outros, nós temos disartria, né, disgrafias, nós temos vários transtornos que podem afetar a pessoa e evitar o seu pleno desenvolvimento acadêmico. Encontramos muitos adultos que não sabiam que podiam ter este transtorno. Viveram a vida toda, foram chamados de preguiçosos, de irresponsáveis, de desleixados. Por quê? Porque não se havia uma popularização desses transtornos. Era tido como se o problema fosse do aprendente, do sujeito. Ele não aprende porque o problema é dele. A psicopedagogia foi uma das áreas que mais contribuiu para que essa visão mudasse, tirasse do foco da pessoa que tem o problema de aprendizagem para todos os contextos que ela está inserido. O aspecto biológico dela, o aspecto genético, o aspecto social, o aspecto escolar, o aspecto emocional, o aspecto físico. Então, todos os aspectos estão envolvidos para resultar nesse fracasso escolar. A psicopedagogia, ela foi uma das principais áreas que contribuiu para esse estudo. Mas aí, o que a ludicidade tem a ver com essas pessoas que têm dificuldades e transtornos?
Por que ela vai influenciar, tá? Em tudo. A ludicidade é exatamente o instrumento que o professor ou o psicopedagogo utiliza para fazer com que estas pessoas, estes aprendentes em qualquer idade, possam superar suas dificuldades ou até mesmo seus transtornos. Professor que utiliza a brincadeira, o jogo, a música, a dança, o esporte, usa o brinquedo, a contação de história, o conto de fada, o teatro, todas as formas de interpretação, tudo isso faz com que essa pessoa que tem essa dificuldade ou transtorno, com que ela atinja os resultados de uma forma que ela perceba que ela é capaz. Quando você brinca com ela com um jogo de números e ela ganha, ela percebe que ela é capaz de entender aqueles números, de que aquelas quantidades, aquela soma, aquela leitura, ela é possível. Então, você trabalha em inúmeros fatores. Além do cognitivo, a questão da própria autoestima dessa pessoa. Então, você pode estar trabalhando com o psicopedagogo, tanto na terapia individual, como na terapia em grupo, na sua atuação na escola, pode estar trabalhando atividades aí grupais ou atividades individuais, usando os diversos recursos lúdicos que tem hoje, inclusive os meios eletrônicos, né? Nós temos aí sugestões de jogos que montam blocos, de que fazem comida, tudo virtual. Você abaixa os aplicativos no tablet e você consegue jogos que fazem as meninas fazerem salão de beleza. Tem jogos de motos, tem jogos de carros, são vários que vai trabalhar na coordenação motora, percepção visual, tudo de forma onde a criança está brincando e está aprendendo de uma forma bem legal, bem divertida, e ela vai conseguindo entender que ela não é uma pessoa diferente dos outros, que ela tem capacidade de aprender, que ela não é o motivo dela não aprender, que há outras causas, né? E não só as crianças com dificuldade ou com transtorno, como as crianças com necessidades educativas especiais. Criança autista, a criança com deficiência visual, a criança com deficiência motora, né? Deficiência mental, todas elas possuem a capacidade de aprender. Basta o educador ou o psicoterapeuta encontrar o caminho desta educação. E o instrumento que leva a isso é a ludicidade. Então, nós estivemos aqui falando sobre as inúmeras importâncias do uso da ludicidade. Desde o momento que a criança nasce, nós abordamos hoje até os 14 anos. Tá? Então, nós falamos aqui que ele proporciona o desenvolvimento cognitivo e motor, falamos aqui que desenvolvimento das percepções visuais, auditivas, táteis, gustativas, falamos também que podemos trabalhar a relação espaço-tempo e lateralidade, usando jogos, usando brincadeira, a corda, de pular, são inúmeras possibilidades que podemos trabalhar isso. Podemos trabalhar o estímulo à afetividade, a participação, a socialização, o trabalho em grupo, o desenvolvimento da linguagem, dos números, a aquisição de valores, a aquisição de comportamento, a discussão sobre o ambiente. Tudo são atividades que você pode estar trabalhando desde o ensino infantil, desde o berçário. Você já começa a trabalhar todas essas atividades com o lúdico. E aí, eu deixo como sugestões você andar sobre uma linha, correr dentro da sala, leva para o ambiente, arranja pneus, faz bloquinhos para que eles pulem essas etapas, né? Arranja lata, decora essas latas de leite, lata de mucilon, lata tem uns Nescauzinhos que vem com, né, que a lata é menor, e aí você decora essas latas, bota o número e faz uma gincana usando bola, e aí derrubou o número, derrubou o outro, vamos somar que número foi esse que deu. São sugestões maravilhosas. Você pode fazer um alfabeto, comprar
um imã, né? Pedacinhos de imã, e aí você cola esse alfabeto nesse imãzinho atrás, faz em cartolina ou faz no papel cartão, um papel mais grosso, peso 40, peso 60, não sei, algo mais grosso, e aí vai trabalhando esse alfabeto, essa construção das sílabas, com cartaz, com o alfabeto móvel, com a quantidade, pode comprar no mercado a quantidade, tem inúmeras opções de letrinhas com mas você pode fazer o seu de latinha, de tampa de refrigerante, pode fazer usando garrafinha de água mineral, pode fazer com caixa de fósforo. São muitas as opções que você pode trabalhar. Afetividade, cidade e reciclagem. Você ainda pode abordar questões ambientais, onde você mostra para o seu aluno que não é só comprar brinquedo, ele pode produzir o próprio brinquedo. Psicomotoras, faz gincanas, onde eles têm que pular corda, ultrapassar objetos, andar nos calcanhares, andar de um pé só, pular, fazer cambalhotas, pular elástico, faça projetos também onde visem a estimulação das brincadeiras antigas, né? São muito lúdicas, você brincar de roda, brincar de peão, de solta-pipa, o elástico, se esconder, salva-latinha, brincar de bandeira, brincar do anel, brincar do cabe a melancia, onde os cachorros corriam atrás de quem pegou a melancia. São brincadeiras que estão se perdendo com a modernidade. Vivemos uma sociedade pós-moderna que não valoriza a cultura, não valoriza a educação, não valoriza a nossa história, né? Então, nós estamos perdendo as brincadeiras antigas, estão se dissipando, estão sendo esquecidas e negadas, muitas vezes até completamente negadas. E aí vamos valorizar num projeto da escola, trazendo as danças folclóricas de sua região, de outras regiões. Por que trabalhar só a dança folclórica da minha região? Eu sou do Sul, vamos trabalhar as danças folclóricas do Nordeste, vamos trabalhar a dança folclórica do Norte, né? Porque não é só conhecer a minha região, é conhecer a região do outro, conhecer as culturas do outro, o que o outro come, como o outro fala. Faz um projeto onde você manda um e-mail, trabalha, né, essa questão do que o jovem gosta da comunicação, da rede social, e aí trabalha um projeto onde ele tem que conhecer alguém de outro estado, eles têm que trocar vídeo com aquele outro estado, como é que aquele estado fala, como é que eles se comunicam, quais são as comidas típicas, qual é o lugar especial daquela cidade, de apresentação turística, e aí faz um dia de culminância, faz uma aula virtual com salas de videoconferência. São projetos fantásticos, são projetos que não são difíceis de fazer, basta que o professor educador, ele se coloque frente aos desafios. Desafios são muitas vezes falta estrutura na escola, falta compreensão da direção, falta organização, colaboração, mas que se você, como profissional, consegue passar por cima de tudo isso e realizar o ensino com ludicidade, então você é um profissional que só merece o nosso parabéns. Porque nós precisamos de profissionais que acreditam na educação. Profissionais que não estejam passando uma chuva dentro da educação. Não é enquanto eu não consigo um outro emprego, que muitas vezes não tem nada a ver com a educação. Mas profissionais que realmente estão na educação porque se identificam com o processo educativo. E aí realizam trabalhos que a gente vê magnífico. A gente encontra na internet magnífico, a gente acompanha nas redes sociais professores que fazem trabalho fantástico com suas turmas de pré-escola, de berçáriozinho, de creche, de ensino infantil, de ensino fundamental e, por que não, ensino médio. Trabalhar a ludicidade também no ensino médio. O professor precisa pegar a ludicidade e fazer dela uma prática de vida. Prática de vida na sua casa, prática de vida no seu relacionamento,
né? E aí você vai trabalhando e desenvolvendo todas as potencialidades humanas. Nós, seres humanos, somos seres sociais, somos seres de imensas potencialidades e de diferentes habilidades. Então, quero dizer para você, quando você trabalha o lúdico, você proporciona interação social, você estimula a criatividade, você potencializa as habilidades que já existem nos seus alunos, mas você também desenvolve outras habilidades. Trabalha conceito, você trabalha regras, você trabalha a personalidade do seu aluno, você trabalha a confiança e autoconfiança de você como profissional, trabalha a leitura, você trabalha escrita, a oralidade, você trabalha todos os conceitos matemáticos, todas as regras gramaticais, você pode trabalhar através da ludicidade. Você trabalha com a ludicidade, você também trabalha as relações vinculares, os valores sociais, os valores familiares, religiosos. Você trabalha todos os aspectos ambientais dentro da ludicidade. Você torna a escola um ambiente atrativo, você é estimulador, que é o grande diferencial de uma escola. Hoje, às vezes, está preocupado com a escola mais cara, com a escola que as pessoas da cidade frequentam, e não está preocupada se essa escola é uma escola que faz com que o seu filho ou seu aluno esteja sendo estimulado a aprender, ou se ele está sendo só forçado a aprender, porque existem tantas regras, tantas normas e só cobrança de quantidade. A escola tem que estar preparada não só para ensinar conteúdo, mas para ensinar também o ser humano a ser um ser mais social, mais reflexivo, que ama o outro ser humano, que respeita o outro ser humano, que respeita a natureza, que respeita os animais, ou que se preocupa em preservar esse planeta para que novas gerações estejam habitando este planeta. Então, valoriza a cultura, valorizar a história, valorizar a sociedade, valorizar a economia, todos são aspectos que podemos estar trabalhando a ludicidade. Trabalhamos a ludicidade para preparar o indivíduo para o seu meio social, preparar-o para a vida, preparar-o para ser um adolescente, ser um adulto, ser uma pessoa de sucesso. Então, nós deixamos aqui nossas sugestões, nossos agradecimentos, que você possa estar construindo suas atividades. Se você pesquisar atividades pedagógicas dentro do Google, você vai encontrar imensas sugestões que você pode criar com caixinha de areia, com caixa de areia colorida, usando EVA, tampinha de garrafa, tampinha de cerveja, a própria garrafa de água mineral. Você pode trabalhar com pregador, você pode criar seu próprio quebra-cabeça, caça-palavra, cruzadinha, jogo da forca, né? Caixinha de fósforo, você pode trabalhar com tantas ideias com caixa de fósforo. Você pode fazer uma tabuada móvel, onde a criança constrói, de um lado tem um número, de outro tem uma tampinha de garrafa, onde você vai aí caçar os resultados. São muitas as opções. Você pode construir suas próprias caixinhas de estimulação cognitiva, onde você pode botar aí bolinha de gude, números, pregadorzinhos, pedacinho de EVA, pedacinho de canudo cortadinho. E aí você trabalha com todo esse material com quantidade, com noções como mais e menos, né? Perto, longe, em cima e embaixo, e as operações matemáticas, né? Mas conceitos também como ímpar, como par, são decrescente, crescente, todos são ferramentas importantes para que você esteja mudando até o próprio entendimento da criança, de entender que matemática pode ser mais fácil, português pode ser fácil, todas as séries podem ser fáceis, dependendo da habilidade, da postura que o professor vai pegar para si e se transformar nesse professor lúdico. Quero te agradecer por estar conosco neste vídeo aula de hoje. Quero te convidar a conhecer o nosso site, Grupo Psicopedagogia no Cursos.com.br.
conheça o grupo Psicopedagogiano, psicopedagogo de sucesso, seja um professor lúdico, traga todas essas informações para a sua sala de aula e acredite, a educação precisa de professores que usem a ludicidade, mas não só usar a ludicidade, mas construir uma personalidade lúdica, que você assuma essa personalidade da ludicidade, do compromisso com a aprendizagem significativa. Quero agradecer a você que acessa o nosso canal no YouTube, agradeço a sua presença, até o próximo curso.